Olá, pessoal. Sejam bem-vindos aí a mais uma resolução de uma questão de física, né, da prova do Enem 2021. No caso aqui é uma questão de termologia, condução de calor, né, comparar aí a condução de calor nas panelas, né. Se vocês pegarem a prova amarela no segundo dia, né, corresponde à questão 126. Então vamos lá. Na montagem de uma cozinha para um restaurante, a escolha do material correto para as panelas é importante, pois a panela que conduz mais calor é capaz de cozinhar os alimentos mais rapidamente e, com isso, a economia de gás. A taxa de condução de calor depende da condutividade do material, K, da sua área, A, da diferença de temperatura, ΔT, e da espessura D do material, sendo essa relação dada por esta equação que está aqui. ΔQ sobre ΔT, esse ΔT minúsculo aqui é tempo, a condução de calor no tempo, né, que é a taxa de condução de calor, é a constante K, vezes a área A, vezes a relação entre a variação de temperatura pela espessura do material D. Em panelas com dois materiais, a taxa de condução é dada, aí vem essa equação toda complicada que está aqui, a gente não vai demonstrá-la, mas ela está correta, né? Se você tiver o fundo ou o material da panela constituído por dois metais diferentes, né? Aí eu tenho que levar em conta tanto as constantes dos materiais, aqui representado por K1 e K2, quanto a espessura desses dois metais, aqui representado por D1 e D2, né? O A continua sendo a área, o ΔT maiúsculo, diferença de temperatura, né? E ΔQ sobre ΔT aqui minúsculo, né? É a taxa de condução de calor. Em que D1 e D2 são as espessuras dos dois materiais e K1 e K2 são as condutividades de cada material. Os materiais mais comuns no mercado para panelas são o alumínio, aí ele dá a constante de condutividade aqui do material, né, que é 20 watts por metro Kelvin, é a constante do alumínio, o ferro, cuja constante é 8, mesma unidade, e o aço, cuja constante é 5, mesma unidade, combinado com o cobre, cuja constante é 40. Então, alumínio, ferro e aço e cobre juntos. Compara-se uma panela de ferro, uma de alumínio e uma composta por meio da espessura em cobre e meio da espessura em aço, todas com mesma espessura total e com mesma área de fundo. A ordem crescente da mais econômica para a menos econômica é, e aí vem as alternativas. Bem, vamos começar analisando as mais simples, né, que seria ferro e alumínio, onde não aparece o cálculo por essa equação complicada aqui, equação mais simples. Então, nós teríamos aí a constante do alumínio sendo maior que a do ferro, né? A do alumínio é 20, a do ferro é 8, né? E, com isso, se a constante é maior, né, a taxa de condução do alumínio também é maior, né? Então, o alumínio é um melhor condutor do que o ferro. Só para fazendo as contas, né? Como a área é a mesma, a variação de temperatura dos lados da panela também é a mesma e a espessura também é a mesma, as equações que nós teríamos seria essa. Para alumínio, a taxa é 20 vezes a área, diferença de temperatura dividido pela espessura, e do ferro a mesma equação, só que a constante sendo 8. Com isso, né, a taxa de transferência de calor do alumínio é maior do que a taxa de transferência de calor do ferro. Muito bem. Com isso, né, nós reduzimos as nossas alternativas aqui para 3 opções, né? Como ele quer em ordem crescente, a ordem primeiro seria da mais econômica para a menos econômica. A mais econômica seria a que conduz melhor alumínio e a menos econômica o ferro. Então, o alumínio tem que vir antes do ferro. Então, a letra A é uma possibilidade, a letra B é uma possibilidade, a letra C não, porque o ferro está antes do alumínio.
Então, a letra C está fora. A letra D é uma possibilidade. A letra E não é, porque o ferro também está entre o alumínio. Então, C e E estão fora. A, B e D seriam possibilidades. Para tirar as dúvidas, né, vamos agora fazer o cálculo, né, utilizando essa equação um pouco mais complicada, onde metade da espessura é dada em cobre, né, e a outra metade em aço. Então, vamos lá. Aqui no caso, né, a taxa de condução de calor da panela que tem cobre e aço, né, Ca aqui eu representei, cobre e aço, né, é dada por essa expressão. Fazendo o cálculo, né, nós temos aí D1 como sendo metade da espessura, então a espessura do cobre é a metade da espessura total, a espessura do aço é a outra metade, né? As constantes, constante do cobre é 5, constante do aço é 5, tá aqui dado, tá aqui. Constante do cobre, 40, tá aqui também. A ordem aqui não tem problema, né? E aí, para ficar mais fácil, né, resolvi essa fração, fica a espessura dividido por 10, né? Resolvendo essa fração do lado de cá, a espessura dividido por 80. Resolvendo essas duas frações do lado do denominador, né? O mínimo múltiplo comum é 80, entre 10 e 80, o mínimo é 80. 80 dividido por 10 é 8, passa multiplicando, fica 8D. 80 por 80 é 1, passa multiplicando, fica 1, né? Então, a gente vai ter 9D dividido por 80. E aí nós temos uma divisão de fração, que é a primeira, variação de temperatura em cima, né? Vezes a segunda invertida. Então, 80 vai multiplicar o ΔT aqui da temperatura e embaixo vai ficar 9D. Seria essa expressão. 80 multiplicando, está aqui, o 9D dividindo. Separando o 9 com D, né? A ordem aqui não tem problema, né? Nós teríamos a relação de 80 dividido por 9. A área, variação de temperatura, sobre D. Sendo que essa parte da área, variação de temperatura, sobre a espessura D, é a mesma que está aqui e é a mesma que está aqui. Então, basta fazer a análise desse 80 dividido por 9, se ele é maior ou menor que 8, ou se ele é maior ou menor que 20. Poxa, mas 80 dividido por 9 não dá uma equação, um valor exato. Mas aí a gente pensa, né? Se fosse 81 dividido por 9 é 9. Como aqui é 80, isso vai dar próximo de 9, mas um pouquinho menor, né? Então, ficaria 8,9 mais ou menos. Não precisa saber a conta exata, mas daria próximo de 9. Sendo próximo de 9, é maior do que a taxa de transferência de calor do ferro, mas menor que a de alumínio. Então, estaria entre as duas panelas de alumínio e de ferro. Com isso, né, a nossa resposta fica na letra B. Alumínio é a que conduz melhor. Depois, 8,9 aproximadamente, veria a panela que tem o fundo de cobre e aço, né, numa junção das duas, e a que conduz com maior dificuldade, né, ou que conduz um pouco menor, é a de ferro. Então, a ordem alumínio, cobre, aço e ferro. Essa é a nossa resposta, letra B. É uma questão um pouco complicada, né? Mas, assim, não é tão difícil. O problema é fazer toda essa expressão aí. Isso numa prova do Enem, né? Demanda um tempo grande. Bem, espero que vocês tenham gostado aí dos nossos comentários, da nossa solução. Se quiser acompanhar aí mais soluções, clica aí no sininho. Acompanhe a gente aí nas publicações. Valeu, pessoal. Um abraço.